Ele já está conosco, tudo bem, ministro Camilo Santana. A gente vai abrir essa edição dessa entrevista importante para falar das articulações do PT nas eleições de outubro. Por isso, conversamos com o ministro da Educação, Camilo Santana. Boa tarde, ministro, bem-vindo. Ministro que será coordenador da campanha de reeleição do presidente Lula no Nordeste. Ministro, eu queria começar olhando, portanto, para a sua situação. Há uma expectativa de uma debandada em massa do governo de cerca de 20 ministros muito em breve. Ministros esses que ouviram um chamado do presidente da República para se candidatarem nas eleições de outubro. Gostaria de saber até quando o senhor fica, se o senhor vai se dedicar apenas e somente à coordenação da campanha do presidente da República, a recondução de Lula à presidência, ou se, diante de rumores de que o senhor pode substituir Eumano de Freitas, isso será considerado e em que circunstâncias? Foram muitas perguntas, ministro. Vamos começar, né? Aqui é um erro crasso no jornalismo, desculpe. Mas vamos começar pela sua situação. O senhor, por enquanto, sai para ajudar na campanha, certo? Primeiro, boa tarde, Tainá, boa tarde, Gustavo Uribe, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer, Tainá, participar mais uma vez aqui com vocês. E eu conversei muito com o presidente Lula e a decisão é que eu possa me afastar do prazo legal no início de abril, até porque o Ministério da Educação hoje está muito bem organizado, a equipe é uma equipe muito bem coesa, e agora é entregar aquilo que precisa ser entregue nesse ano de 2026, os institutos, universidades, escolas, creches que nós estamos entregando, e apresentar os resultados desses 3 anos que são muito positivos. Então não tenho dúvida que não haverá nenhuma descontinuidade no Ministério, e a ideia é que eu possa me dedicar um pouco ao estado do Ceará e também ao Nordeste brasileiro e ajudar o presidente Lula nessa sua reeleição, até porque por acreditar que nós não podemos ter retrocesso nesse país, fruto diante de todos os resultados que esse governo tem apresentado, que a eleição vai ser uma comparação desse governo com o governo anterior. Então é importante a gente mostrar para a população brasileira o que esse governo tem entregue em todas as áreas da educação, na saúde, nos dados da economia. Então a minha ideia, Tainá, é me descompatibilizar a partir do início de abril e me dedicar a ajudar a reeleição do governador Eumano no Ceará, que está bem, e ajudar também a reeleição do presidente Lula nesse ano de 2026. Ministro, está descartado então que o senhor pode estar ali no banco de reserva para assumir o jogo titular, caso o Eumano de Freitas não tenha um desempenho bom nas eleições? A gente tem visto as pesquisas eleitorais mostrando um empate técnico ou uma situação de vantagem de Ciro Gomes. O Eumano, a avaliação do governo é uma avaliação boa e o governador Eumano vai fazer uma série de entregas importantes esse ano. Aliás, por exemplo, agora nós iniciamos o maior investimento da história do Ceará, que é a construção de um data center da TikTok, que vai ser maior do que todos os data centers juntos do Brasil. Para você ter uma ideia, um investimento de 200 bilhões de reais, que teve todo o apoio por parte do governo federal. Levou de volta a indústria automobilística, que foi fechada pela Ford alguns anos atrás. Então, assim, há muitos projetos, muitas ações a serem mostradas e entregue ao povo cearense. Eu não tenho dúvida que o Eumano ainda vai crescer, e pesquisa é o momento da eleição. Pra você ter uma ideia, nós elegemos o único prefeito da capital brasileira, que foi Evandro Leitão, do PT. Ele começou com 4% da pesquisa e foi eleito prefeito de Fortaleza, numa eleição muito dura, no ano retrasado. Então, não tenho dúvida que o Eumano, claro que a eleição vai ser mostrar o que foi feito. Eu sempre digo que uma reeleição é uma comparação, é mostrar se o governador cumpriu os compromissos com a população e o que é que ele entregou e a população para saber o nível de satisfação. Então, eu não tenho dúvida que o Eumano será reeleito governador e eu vou estar lá junto com ele, até porque é muito difícil, Tainá e Gustavo, estando no Ministério, eu hoje tenho viajado o Brasil inteiro, eu já fui em todos os estados, estou agora numa maratona. Pra você ter uma ideia, essa semana estive no Piauí, vou amanhã para o Mato Grosso, estarei no Tocantins e na Bahia essa semana. Então a gente passa a semana toda viajando, muito ausente do estado ao qual eu fui eleito senador da República e ex-governador. Então a saída também
é um pouco de estar mais presente. Voltarei ao Senado Federal para ajudar o presidente Lula e estarei mais presente no meu estado e também na região Nordeste, que é a região onde eu tenho uma relação muito boa com os governadores. Então, esse vai ser o objetivo e eu não tenho dúvida que o governador Eumano, que hoje nas pesquisas praticamente já está um pouco, nas nossas pesquisas internas já está um pouco até mais na frente, mas claro que toda eleição é eleição dura, é eleição difícil, e ninguém pode escolher adversário, né? Então, mas não tenho dúvida que nós vamos trabalhar muito para continuar o projeto importante que está em curso no Ceará. Ministro, eu vou insistir, só para a gente ser mais objetivo, o senhor descarta substituir Eumano de Freitas caso, e aqui eu estou fazendo uma ressalva, ele não decole nas pesquisas, indique dificuldade diante de um cenário contra Ciro Gomes, por exemplo? Rapidamente para poder passar para outra pergunta, ministro. Tainá, eu não serei candidato a governador, essa é a minha decisão. Tá. E trabalharei muito para que o projeto no Ceará não haja descontinuidade e garantirmos a reeleição do governador Eumano. Essa é a minha decisão. E trabalhar muito para a reeleição do presidente Lula, repito, para que não haja retrocesso nesse país. E sobre o principal adversário de Eumano, pelo que as pesquisas apontam, o ex-governador Ciro Gomes. Como é que o PT vai tratar esse nome na campanha, tentar viabilizar Eumano de Freitas, fazer a candidatura dele ganhar atração diante da ameaça Ciro Gomes? Como é que esse adversário será tratado na campanha, governador? E como é que o senhor enxerga o retorno dele às urnas? Olha, Tainá, primeiro, eu sempre digo que adversário ninguém escolhe, né? Então, o que nós estamos focados é trabalhar, mostrar o que o governo está entregando e vai entregar até as eleições, mostrar a união que existe hoje entre o governo federal e o estado. Quem ganha com isso é a população do Ceará, né? E enquanto os nossos adversários hoje no Ceará fazem fake news, nos agridem todos os dias, sempre digo que nós vamos continuar trabalhando. A nossa resposta não vai ser entrar nessa baixaria que está acontecendo no meu estado, infelizmente, mas nós vamos continuar trabalhando, entregando, levando, como nós estamos levando, o primeiro ITA fora de São Paulo para o estado do Ceará, novos hospitais, interiorizando a oncologia, que o atendimento de câncer, pela primeira vez, está público no interior do estado, reforçando a área da segurança pública. Então, nós vamos continuar trabalhando, né, para que a gente possa mostrar à população que o nosso papel como servidores públicos que somos, porque nós somos agentes públicos, é trabalhar pela melhoria da qualidade do povo do estado do Ceará. Então, sempre digo, adversário ninguém escolhe. Claro que nós vamos continuar construindo, fortalecer as nossas alianças. Hoje nós temos um arco de aliança muito grande no Ceará e queremos manter esse arco de aliança, né? São partidos importantes que hoje apoiam o governador Eumano no Ceará e vamos procurar ampliar essa aliança daqueles que querem o bem do estado e querem manter o crescimento e o desenvolvimento do estado. Governador, a gente tem visto um cenário um pouquinho diferente nas eleições desse ano em comparação com as eleições de 2022, principalmente no Nordeste. A gente tem visto principalmente um cenário em que Rio Grande do Norte, por exemplo, Cadu Xavier, que é o candidato da Fátima Bezerra, não tem ido muito bem. Agora nós temos um empate ali técnico e o senhor fala que as pesquisas internas mostram o Eumano um pouquinho na frente do Ciro Gomes. Temos o cenário da Bahia. Na Bahia a gente tem visto nas últimas duas eleições que sempre teve virada. Semineto estava sempre na frente. Mas não é um cenário tão confortável. A que o senhor atribui esse cenário não tão confortável? Eu acho que são realidades diferentes, Gustavo. Por exemplo, se você olha o Piauí, o governador Rafael está muito bem, né? E praticamente não tem adversário. Se você colocar qualquer outro candidato contra o Eumano no Ceará, o Eumano ganha disparado, né? O único candidato que hoje tem condições de competir com o Eumano é o atual candidato, está se colocando como pré-candidato, o ex-governador Ciro. Então, são realidades diferentes. A realidade do Rio Grande do Norte é uma, a realidade do Ceará é outra, a Bahia, que sempre também teve muita disputa, mas o PT lá governa já há alguns anos, alguns mandatos. Lá sempre a coisa da capital com o Estado, né? Sempre a capital fica de um lado e o Estado fica de outro. Mas eu não tenho dúvida, e o Lula está muito bem em todos os estados do Nordeste, né? O Lula
tem crescido, tem ampliado os seus percentuais. Então, não tenho dúvida, até pelas ações importantes que o governo tem agora com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? O programa do Gás do Povo, os programas sociais importantes, os investimentos que têm feito em rodovias, em estradas, na saúde, com mais especialistas, mais creches, mais escolas, mais institutos federais, mais universidades. Então, o Pé de Meia, que hoje atende a quase 6 milhões de pessoas, atendeu quase 6 milhões de pessoas desde 2023, alunos e alunas de escola. Então, são muitos programas importantes e a população reflete isso, né? E também do ponto de vista econômico, né? A menor taxa de desemprego da série histórica, inflação controlada, o Brasil crescendo, novos investimentos. Então, eu acho que esse é o grande debate que nós vamos fazer nas eleições deste ano, para mostrar o que o governo tem feito, o que tem acontecido nos estados de crescimento, e a população poder avaliar quem realmente tem feito pelo país, pelo povo brasileiro. Então, eu acredito que o Lula está muito bem nos estados do Nordeste, né? E claro que realidades são bem diferentes em cada estado, mas não tenho dúvida que o presidente Lula terá uma grande maioria nos estados do Nordeste brasileiro. Eu não sei se foi memória, uma deferência, um presságio. Uribe acabou falando governador, ministro. Memória, mas o senhor já foi também, ele né? Foi governador. A gente correndo aqui nos bastidores, ministro. O senhor está falando aí dessa leitura ampliada sobre a situação do PT no Nordeste. O que a gente tem ouvido muito, até em entrevistas recentes com outros petistas, é que o foco do presidente, do PT, hoje está na eleição ao Legislativo, sobretudo no Senado Federal. Então, a prioridade do presidente Lula seria eleger uma bancada mais robusta, seja do PT ou de outros partidos de esquerda, mas também mais senadores, né, para diminuir um pouco as dificuldades ali no Senado e fazer frente a uma ofensiva bolsonarista. O senhor tem essa mesma visão? Acredita que o PT, por exemplo, deve abrir mão de ser cabeça de chapa em alguns estados, ceder espaço aos partidos aliados da base, e o foco do PT está mesmo no Legislativo, ministro? Não, sem dúvida, Tainá. Primeiro, eu acho que a prioridade do nosso partido é a reeleição do presidente Lula. E para isso é preciso ampliar cada vez mais os apoios nos estados, ampliar as alianças, né? Isso é uma coisa que eu tenho defendido de forma clara, não só internamente, mas publicamente. E é claro que, aonde o partido já governa, né, acho que a prioridade é ter o direito a continuar governando, claro, dependendo das realidades de cada estado. Mas é claro que precisa ampliar as alianças, a gente precisa abrir mão em determinadas cabeças de chapa em determinados estados, para exatamente garantir o apoio à reeleição do presidente Lula. E a segunda prioridade do PT nessas eleições é o Congresso Nacional, tanto para a Câmara como para o Senado. Principalmente para o Senado, porque agora vamos renovar 2/3 do Senado. Então, por exemplo, lá no Ceará nós temos hoje vários candidatos, como nós temos uma aliança ampla, né? Então, e os nossos aliados colocam sempre para nós, olha, nós já vamos votar no candidato a presidente do PT, nós já vamos votar no candidato a governador do PT, nós queremos ter espaço, né, na chapa de senadores da República. Então, é uma discussão que nós estamos fazendo com nossos partidos aliados. Tem vários nomes bons para que a gente possa, mas contanto que sejam senadores que vão dar sustentação, né, se Deus quiser, um futuro governo do presidente Lula, no 4º mandato. Então, é importante termos senadores progressistas, mesmo que não sejam de partidos, né, como do PT, mas que possam apoiar e dar sustentação ao governo, a um futuro governo, caso a população brasileira deseje, do presidente Lula. Então, essa também talvez seja a segunda maior preocupação hoje na articulação do PT com os estados brasileiros. E é claro que precisa ceder em muitos estados, né, priorizando, apoiando candidaturas a governador de outros partidos. Ministro, a gente tem visto uma situação, falando de educação, a pasta do senhor, de que algumas faculdades de medicina tiveram um desempenho muito baixo, né, na média, agora recentemente, em janeiro. Muitas delas acabaram alegando mudanças na pontuação, mudanças em todo esse processo. Mas é interessante a gente pontuar que, diferentemente da OAB, quando nós temos a faculdade de Direito, há uma prova para que aquele bacharel em Direito exerça a profissão. O senhor é defensor que, para a medicina, diante de tantos cursos, diante dessa possibilidade de avaliações negativas, haja uma prova também para que o médico possa exercer a profissão? O senhor já tratou desse assunto com o ministro Alexandre Padilha, da Saúde?
Gustavo, é importante até para a população entender, quando nós chegamos no Ministério em 2023, de 2017 a 2022, foram quase 20 mil vagas de faculdades privadas de medicina abertas e praticamente todas elas por decisões judiciais. E fora isso, eu encontrei no Ministério 360 processos judicializados para abertura de mais 60 mil vagas no Brasil só de universidades privadas. A primeira coisa que eu fiz foi recorrer judicialmente a isso. Houve uma decisão do STF para paralisar esse processo, né, e que a gente pudesse dar continuidade dentro de critérios estabelecidos. Então, todas as faculdades que foram abertas nesses 3 anos, né, foram em torno de 4.500 vagas, de 2023 para cá, foram todas por decisão judicial estabelecida por critérios, por determinação do STF. E o que é que nós verificamos? Que era preciso avaliar o MEC voltar a ter o papel regulador, que é o papel constitucional do MEC, né? Então, a ideia foi discutida com as universidades privadas, nós fizemos com muita transparência isso, ninguém foi pego de surpresa. Há 1 ano atrás, eu e o ministro Padilha, porque a partir do momento que nós assumimos, todas as decisões relativas à residência médica, a novos cursos de medicina, a revalidação de diploma de medicina, todos sempre têm sido discutidos com o Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela política de saúde do Brasil. Então, nós decidimos aplicar o ENAMED. O ENAMED era o antigo ENAD, que era aplicado a cada 3 anos, né? Então, agora ele é anual. A partir desse ano, ele vai ser avaliado no meio do curso do aluno, para que a gente pudesse ter um diagnóstico de como é que estão as universidades, os cursos de medicina nesse país. Então, o que o resultado mostrou, e lembre-se que por 2 vezes entidades representativas do setor privado entraram na justiça por o MEC não divulgar o resultado. Um resultado que foi colocado com muita transparência, com todas as normas estabelecidas, critérios estabelecidos por portarias, por editais, por decretos. Então, não houve surpresa para ninguém. O fato é que a gente verificou que as universidades privadas com fins lucrativos mais da metade tiveram desempenho indesejável, né? Ou seja, abaixo das notas 1 e 2. E aí é inadmissível um curso de medicina que hoje em funcionamento no Brasil, que cobra muitas vezes mensalidade de R$12 mil, R$15 mil, ter nota 1, né? E o nota 2, eles precisam garantir. O que nós queremos não é caça às bruxas, não é fechar a universidade. O que nós queremos é que as universidades que estão com essas notas possam se readequar, possam fazer os investimentos importantes em professor, em laboratório, em infraestrutura, para garantir. O que nós queremos é qualidade na formação médica nesse país, até porque são esses médicos que vão para um posto de saúde, que vão para a UPA, que estão nos hospitais, atendendo a população brasileira. Então precisamos ter qualidade na formação desses médicos. É bom lembrar, Gustavo, que também nós fizemos, pela primeira vez, nós criamos um novo marco regulatório do ensino à distância. Vamos lembrar, 40%, quando eu cheguei no MEC, 40% das matrículas de enfermagem, por exemplo, está sendo feita à distância. E nós acabamos com isso. Curso na área de saúde não pode ser feito à distância. Como é que vamos formar um enfermeiro à distância que vai cuidar da saúde das pessoas? Então, o que nós estamos fazendo é retomando o papel do MEC na regulação, e todas essas faculdades terão prazo para se readequarem até o novo ENAMED, vão estar suspenso a ampliação de novas matrículas, diminuição de novas matrículas a partir do novo vestibular. São sanções que o MEC já estavam previstas há 1 ano atrás, quando nós anunciamos, mas o que nós queremos é garantir qualidade na formação médica. Bom, eu acho que em relação ao que o Conselho Federal de Medicina está querendo uma prova da ordem, eu acho que o importante, e é um debate que eu quero fazer com o Conselho Federal, é que o próprio ENAMED, que agora é anual, que é feito no Brasil inteiro pelo INEP, que já tem um know-how nisso, eu acho que a prova do ENAMED poderia ser a prova, e aí a gente quer que a nota do ENAMED, dessa prova, esteja no diploma do aluno, porque hoje a nota ela avalia a instituição, mas nenhum aluno tem nenhuma sanção em relação a isso, em relação à nota dele. Então a gente quer que a nota esteja agora no diploma e que a nota do ENAMED possa ser a nota para que o Conselho Federal de Medicina possa avaliar se aquele profissional está apto, tem habilidades para ser um médico nesse país. Falando ainda, para a gente fechar esse assunto, ministro, sobre esses cursos de medicina com mau desempenho, o Estadão divulgou uma matéria que diz que essas universidades custaram ao governo esses cursos quase 4 bi
em contratos com o FIES, né? Foram aqui os créditos devidos, dados obtidos com exclusividade pelo Estadão, mas que chamam a nossa atenção, mostrando que há 14 mil contratos do FIES de alunos matriculados em universidades com avaliação 1 e 2 nesse exame de avaliação ENAMED, de formação médica. Como é feito esse controle, ministro? Essa informação passou batida pelo Ministério? Por que esses cursos receberam esse montante? E esse valor será reavido? Primeiro porque as avaliações, elas só estavam sendo feitas a cada 3 anos e nós mudamos isso. E uma das ações cautelares de sanções a essas universidades, faculdades, é a suspensão do FIES. Faculdade que tirou 1 e 2, né, esse ano não terá o financiamento do FIES para os seus alunos. Essa é uma decisão que, inclusive, já estava colocada a postos desde a época que nós apresentamos no ano passado o ENAMED. Então, faculdades que tiraram 1 e 2 não receberão mais financiamento do FIES nesse ano de 2026. Essa é a primeira forma de sanção à qualidade desses cursos. Se eles recuperarem a nota ao final desse ano, quando teremos a prova do ENAMED novamente em outubro, e eles melhorarem, né, aí, claro, passar de 3 para 4 ou 3, subir a nota, porque satisfatório é 3 a 5. 1 e 2 são insatisfatórios. Então, esses cursos com 1 e 2 não terão financiamento do FIES nesse ano de 2026. Nós conversamos com o ministro. Lembrando até que nós vamos abrir o FIES amanhã. Aliás, hoje. Opa, FIES amanhã. Hoje, então. Tem abertura de FIES hoje. Qual é o prazo, ministro? Já para explicar para a nossa audiência. Essa semana, porque começa assim, primeiro foi o SISU, que foi o maior da história, que são acessos às nossas universidades federais, institutos. Depois nós abrimos o ProUni, que encerrou semana passada, que são as bolsas que nós financiamos o acesso a universidades privadas, para os estudantes. Também foi o maior, mais de 500 mil bolsas oferecidas para os alunos. E a partir de hoje nós abrimos o FIES, que vai até o final da semana, para que o financiamento que a gente dá para os alunos que não conseguiram nem o ProUni, nem o SISU. São 3 oportunidades que os alunos têm para ter acesso à universidade nesse país. Ou seja, você em casa não tem desculpa para não estudar. Aproveite os benefícios do governo federal para você conseguir aí ter seu diploma superior. A gente conversou com o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, obrigado pela entrevista e boa sorte nessa campanha. O senhor vai andar bastante, falar bastante ali pelo Nordeste brasileiro e eventualmente coordenando a campanha do presidente em outras regiões. Obrigado pela participação no Bastidores CNN. Eu que agradeço, Gustavo, Tainá. Uma boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigada mais uma vez, ministro. Tchau, tchau. Bom trabalho.